Boa tarde a todos e a todas, né? Já estamos iniciando, né, mais um Nepsis na quarentena. Boa tarde. Hoje nós vamos receber o professor Guilherme Augusto Souza Prado, falando sobre os piratas, almas sitiadas e os piratas da peste, tá? Professor Guilherme, que vai coordenador do NUTEPS, né? Professor da Universidade Federal do Delta da Parnaíba, né? Nós estamos inclusive transmitindo hoje em parceria com o NUTEPS. Só um instante, o professor Guilherme deve já estar entrando. Gente, só um pouquinho de paciência, por favor, que nós estamos com problemas técnicos aqui. O professor Guilherme está com dificuldade de acessar. Diz que está chovendo, choveu muito em Parnaíba e aí vira o caos, né? Pronto, o professor Guilherme já está por aqui, vamos já iniciar. Pronto, Oi, agora eu te e agora? escuto. Me escuta? Sim, escuto. Então, Beleza, eu que tô te escutando muito agora boa sim, tarde, perfeito. né? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, mais uma vez, boa tarde a todos e a todos os presentes, né? Vamos dar continuidade ao projeto Nepsis na quarentena. Hoje nós recebemos o professor Guilherme Augusto Souza Prado, né? Conversando conosco sobre almas sitiadas e os piratas da peste. Guilherme, que é coordenador do NUTEPS, estamos inclusive transmitindo em parceria com o NUTEPS essa live, né? E que é professor da Universidade Federal do Delta da Parnaíba, né? Guilherme, quero te agradecer por estar presente aqui, participando da nossa live, né? É um prazer recebê-lo, criar esse espaço de diálogo também entre os nossos núcleos, né? Manter esse espaço de diálogo entre os nossos núcleos, né? É, Você geralmente está também aqui acompanhando as nossas lives, né? Acho que já sabe mais ou menos como é o funcionamento, né? A live ela tem até 60 minutos de duração, né? Uhum. Com 60 minutos ela cai, né? Eu tento me ligar no tempo para avisar quando ela estiver perto de encerrar. Se for necessário, nós reiniciamos para dar continuidade à discussão, tá? Sim, tranquilo. Quem quiser fazer pergunta, né, fica à vontade para escrever aí, e daí eu vou anotando, e se você preferir, eu lhe faço as perguntas no final. Assim, enfim,
como ficar melhor, assim. Se você achar que tem alguma pergunta que é feita no calor do tema também, enfim, pode me interromper também, assim como ao final da live também. Então, vou deixar o tempo para você controlar, tá bom? Tá, então fica à vontade. Assim, o tempo é o seu tempo de fala. Se você preferir responder enquanto a galera estiver perguntando, fica à vontade. Tá bom, então. Bom, primeiramente queria agradecer a professora Mona Lisa, né? Elogiar, né? Saudar esse projeto, né? Acho que a gente tem novos desafios colocados, né? Não só no campo educacional, não só dentro da universidade, mas a gente tem novos desafios colocados a partir a partir dessa pandemia. E um deles é criar outros espaços de comunicabilidade, né? Eu acho que esse espaço da live, por exemplo, né? Era um recurso que já tinha, né? Tanto a live quanto o Zoom, o Jitsi Meet, né? Enfim, tem uma série de dispositivos que já estavam disponíveis, mas que agora aparentemente a gente está redescobrindo, né? Ou a gente está encontrando uma certa potência nesses dispositivos que a gente não encontrava no período anterior, né? Então acho que o Nepsis tem fortalecido, tem feito ações realmente muito interessantes nesse sentido, né? Eu acompanhei algumas, inclusive, eu não sei se o público é mais ou menos o mesmo, ou se é um público flutuante. Como é que você tem sentido, Analisa? Nós temos, quero inclusive agradecer, nós temos normalmente um público fiel, né? Uma galerinha que está sempre com a gente, acompanhando, né? Tenho recebido mensagens da galera da Federal do Rio Grande do Norte, dizendo que tem estado com a gente, curtido as lives, né? Então tem algumas pessoas que estão sempre por aqui e outras que eventualmente, né, por alguma temática de interesse, entram e vem quando a temática interessa de forma mais diretamente. Sim, sim, bacana. Enfim, só para entender e para eu não pisar o terreno já pisado também, porque a gente circula João Paulo Barros, né, professor Márcio, a Letícia, né, algumas pessoas que estão aqui, a gente circula por terrenos afins. Então, vou tentar falar de outras coisas também, assim, né? Tá. Enfim, então, queria agradecer. Eu acho que realmente esse é um espaço muito interessante e muito potente, né? Nós, na universidade pública, né? Especialmente assim, né? Nós da UFP, o FDPAR, mas a universidade pública como um todo, pelo menos dentro das ciências humanas, né? A gente tem uma reticência muito grande com relação a positivos de ensino à distância, né? E a gente deixa, então, para as universidades privadas, né, esse terreno. E as universidades privadas fazem o uso delas, né, desses dispositivos de ensino à distância, com a finalidade de instituição privada, que é de maximizar o lucro deles, né? Então, assim, eu acho que a gente tem experimentado outras formas, né, de estar juntos, né, de estudar, de debater textos, né? A gente aí, no núcleo transdisciplinar de estudos e pesquisa em saúde e subjetividade, a gente tem mantido aí uma atividade de grupo de estudos que a gente tem aberto também para outras pessoas. Enfim, eu acho que isso tem potencializado um pouco do que a gente pode debater e das questões que a gente pode colocar, né? Acho que assumindo aí um pouco já essa filiação aí da filosofia da diferença, né? Ah, Acho que sou muito preocupado com o tipo de questão que a gente pode colocar, né? E o tipo de questão que a gente pode colocar a partir desses dispositivos, né? De troca, enfim, vou falar dispositivos educacionais à distância, realmente eles são muito interessantes, né? Então hoje aqui, né, eu queria propor algumas questões, queria propor alguns questionamentos que estão colocados para a gente pensar quente, né, assumindo todos os riscos de pensar quente essa pandemia, né? Então até esse título um pouco
engraçado, né? Almas Sitiadas e os Piratas da Peste, né? É, fala um pouco da nossa dificuldade, né? Das nossas dificuldades de ficar quarentenados, né? Em estado mais de distanciamento social do que de isolamento, né? E fala um pouco do tipo de resposta que a gente tem tido a nível de capitalismo global integrado. Então, eu vou puxar alguns fios aqui em um certo raciocínio genealógico para tecer considerações a respeito de pelo menos 3 pontos, ou na verdade 4 pontos, né? Esses 4 pontos, né? Eles giram em torno das formas de soberania, das formas de disciplinamento e das formas de bionecropolítica que a gente tem hoje em dia, né? Então, primeiro de tudo, né, eu queria partir de uma reflexão, acho que até um pouco clichê, um punhado de gente foi atrás desse livro durante esse período, que é o livro A Peste, do Albert Camus, né? O livro A Peste, em linhas gerais, ele narra uma cidade ali no norte da África sitiada pela peste, uma cidade na Argélia sitiada pela peste. E o Camus, ele começa com uma reflexão muito interessante, né? Que ele fala, olha, a guerra, assim como a peste, pega todas as pessoas desprevenidas, né? Pega a gente, assim, por dizer, com as calças arriadas, né? E nessa comparação entre guerra e peste, a gente tem muitas, é, é, a gente tem muitas a gente tem muitas considerações, a gente tem muitas questões interessantes para serem levantadas, né? Então, a primeira delas, né, é que, olha, uma guerra não pode durar tanto tempo. Seria uma estupidez uma guerra durar muito tempo, né? Mas as guerras duram muito tempo, né? As guerras duram muito tempo, embora seja uma estupidez manter as guerras, né? Então, a gente vai falar de outras formas de estupidez que a gente tem mantido aqui. Ah, eu queria trazer um pouco de reflexão em torno desse termo a peste, né? Ah, a peste é uma forma genérica de se referir, né, aquilo que empesteia o corpo humano, né? Evidentemente, é uma denominação muito antiga e ela traz alguns sentidos que eu gostaria de tornar um pouco mais de refrescar um pouco, né? A peste, né? A peste ela é comparada, então, por quê? Bom, então, primeiro, por que essa reflexão em torno da peste? Muito bem, a peste, assumir uma doença enquanto peste, né? Assumir uma doença enquanto inimigo, né? A ser combatida com estratégias militares, indica para a gente um certo nível de resposta, que é um nível de resposta militarizado, né? Me chama muita atenção todo esse, todo esse repertório que tem sido ressuscitado da guerra, né? Nós estamos em guerra, esse é o grande desafio da nossa geração. Quando a alusão à guerra não é feita diretamente, ela é feita indiretamente, como faz Angela Merkel, por exemplo, chanceler alemã, quando ela fala que a pandemia de Covid, na verdade, é o maior desafio da nação alemã desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então me chama muita atenção esse tipo de atribuição da guerra, né? Ou seja, atribuir uma situação de saúde, né, a uma certa situação de guerra, a uma certa situação de combate. E aí a pergunta que se segue é, ora bem, o que a gente está combatendo? É a doença? É a doença que a gente está combatendo? Né? Então eu me pergunto o que a gente está combatendo. É a doença? Ou a gente está combatendo o agente transmissor? Ou a gente está combatendo, né? Ou a gente acaba guerreando contra, né, aquelas pessoas que encarnam a peste, né? Quem? Sejam as pessoas infectadas, sejam as pessoas que podem infectar outras pessoas, né? Então
Opa, Voltou. Pode dizer, Mona Lisa. deu uma travadinha aqui. É, tá. Então, eu vou tentar retomar um pouco. Então, a Aqui gente traz parou esse... quando você perguntou sobre a peste, né? O que é que nós estamos Uhum, combatendo com a peste? uhum, sim, ou seja, né, o que que a gente está combatendo? A gente está combatendo uma doença, é uma batalha no campo da saúde, né? A gente vai combater os sintomas das pessoas que manifestam a doença, né? Ou a gente está combatendo um agente transmissor. Então, assim, ou a gente acaba combatendo, né, aquelas pessoas que são potenciais transmissoras, aquelas pessoas que encarnam o mal. Então, é nesse sentido que eu vou tecer o primeiro feixe de considerações aqui em torno da soberania e a questão da alteridade, né? A soberania, seja a soberania dos Estados-nação, né? Que é a dos piratas da peste, na verdade, que não são bem piratas, são corsários, né? A formação do Estado moderno, né? Ela é indissociável desse ato, né? De saque, né? Dos corsários que servem aos grandes impérios, né? Especialmente, né, a Inglaterra e a França, que disputavam aí, uma certa hegemonia geopolítica mundial aí, né, no século XIX. Então, primeiro feixe de considerações em torno da soberania e a construção da alteridade. Pois bem, se a gente fazer uma breve digressão, né, e, e for pegar o mal, né, o mal enquanto híbris, né, daí a ideia de híbrido que a gente tem, né, a ideia de mistura, né, a híbris, ou ubris em grego, ela remete a um mal que ele pode acontecer de maneira gratuita ou de maneira merecida. Ou seja, é porque você porque você merece, né? Porque você teve uma má ação frente aos seus semelhantes, frente aos seus iguais ou frente aos deuses, ou ela acontece com você de maneira gratuita. Né? Então, dando um salto, né, para depois preencher esse meio aí, né, da Grécia Antiga, né, para o século XIX, a gente tem, né, o auge dessas metáforas militares. Né? O auge das metáforas militares, né, surge, então, em torno da doença, em torno da noção de mal social. Né? O mal social é o correlato no corpo social da doença individual. Né? E eles têm duas formas de se proliferar. Primeiro, a primeira forma de proliferação é a ideia de poluição, a ideia lá, teoria dos miasmas, dos maus fluidos, né? Em cidades que têm em cidades que têm mais de 100, 150 anos no Brasil, a gente já consegue ver explicitamente a organização das cidades em grandes vias, né, em contraposição com o centro antigo, que são aquelas ruazinhas um pouco mais apertadas. Né? Ou seja, a ideia de poluição e a ideia de contato. Né? Elas encarnam, enquanto tecnologias de poder, o tipo de resposta que a gente dá em torno do mal social e da patologia individual, do organismo, né, do corpo individual, do corpo individualmente considerado. E elas geram, então, um tipo de política, que é um tipo de política de exclusão e de isolamento. Essas políticas de exclusão e de isolamento, né, elas são políticas de administração do espaço social. Ou seja, a gente tem a localização, que é um mal, né? Um mal ou da sociedade ou do organismo. A gente tem um tipo de circulação, que é ou pela poluição ou pelo contato entre os corpos. A gente tem tecnologias, né, de saber poder em torno delas, que são exclusão e isolamento, e de circunscrição, então, do espaço social. A gente passa a ter, então, a ter um certo conteúdo, né, que gira ao redor da peste, né, com que hoje a gente conhece como hanseníase. Né, mas que se a gente for lá na Bíblia, está escrito como lepra.
né? A peste, né? A figura paradigmática da peste, a figura conceitual da peste, né? Ela se aproxima e ela se distancia da hanseníase enquanto doença, né? Ah, ela está próxima e distante ao mesmo tempo, né? No sentido de que a lepra, né? O vocábulo lepra, ele diz a essa descamação, ou seja, é uma doença que afeta a pureza e a honra, isso daí lá no século XIV já, né? Ou seja, é uma doença que expressa a impureza e a desonra, né? Os gregos designavam a lepra, né, pelo nome de doença fenícia, ou seja, já sinalizando essa construção da alteridade, essa construção do outro, né? Na Idade Média, quando a gente tem a ideia de unidade entre corpo e espírito, a lepra vai ser a encarnação da punição divina contra o outro dos cristãos, que é o pecador, né? Essa paranoia da doença e da invenção do outro, né, ela vai ser muito importante. Ela vai ser importante desde exemplos muito circunscritos, muito particulares que a gente tem, desde lá da Idade Média, né, quando a gente pode retomar, por exemplo, a caça que se faziam aos judeus sob a prerrogativa de que, olha, os judeus eles são infectados pela lepra, eles são leprosos e ao mesmo tempo eles têm um complô, né, para dominar o mundo através da lepra. Ou seja, eles contaminam as outras pessoas com lepra para eles poderem dominar, então, as cidades, né? Esse tipo de coisa. E aí não demorou muito para se associar os judeus aos árabes e falar que os judeus estavam fazendo esses complôs de lepra, amando, então, do Califado de Granada, que era o último bastião de resistência da presença moura, da presença árabe na Europa, lá na Península Ibérica, né? Então, assim, essa construção do outro, né? Ou seja, né, você vê, né, que os cristãos, eles têm que inventar que os judeus, que era uma população segregada, estavam fazendo complô, amando do califa, né, de Granada, para poder tomar o poder através da lepra. A ponto de que foi necessária a intervenção de um papa. E para você ver, porque não é de hoje que a gente, curiosamente, a gente tem arroubos de sensatez de um santo pontífice, né? Foi preciso um papa intervir e falar, galera, não é isso, né? Vocês estão viajando na maionese, né? Os judeus, né, não só não disseminam a lepra, porque eles são das pessoas que mais sofrem de lepra, né? Ou seja, e o segmento, né, dessa construção reiterada do outro, dessa construção reiterada da alteridade, vai ter, vai ter seus prolongamentos na política colonial, né, na política do colonialismo. Como? Né? Quando a lepra passa a ser considerada como uma doença tropical que acomete necessariamente selvagens e pessoas que são de alguma forma inferiores, né? Por quê? Os europeus, né, os países coloniais europeus, começam a perceber que a lepra, ela se, ela se alastra de maneira mais forte, mais rápida, nas colônias tropicais, né? E daí esse estigma um pouco mais contemporâneo da lepra enquanto doença tropical, né? O que vem a casar muito bem com essa lógica da colonialidade, da imputação ao outro, né? Ou seja, você imputa o mal ao outro, né? Você considera que o mal está sempre no outro, o outro é o portador do mal e assim por diante. Então, assim, a gente vê que entre a doença fenícia, a doença dos pecadores, perdão, a doença a doença dos judeus amando do califa e a doença tropical, a peste, né? Essa doença que acomete a pele das pessoas, ela está sempre envolvendo a construção social do outro, né? Então esse é um primeiro, então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar no sentido de, olha, né, a peste, né, o mal, a peste enquanto encarnação do mal, ela é necessária para a constituição dos Estados-nação,
né? E essa é uma tese que não é uma tese original minha, né? Mas é uma tese que está nas entrelinhas ali nos cursos do Michel Foucault, ali da década de 1970. Ou seja, o dispositivo de soberania nacional, enquanto lógica, enquanto ordem da constituição do mesmo, ou seja, eu tenho que constituir o mesmo. Qual que é esse mesmo? Né? Seja ele grego, seja ele estadunidense, seja ele Deu uma Brasil acima de cortadinha. tudo. Oi? Que foi? Travou? Travou? Me escuta? Tô escutando perfeitamente. Oi. Pronto, agora voltou. É porque deu uma travadinha. Tá. Então, assim, a lógica soberana, ela precisa dessa negatividade. É a negatividade que funda a positividade da ordem soberana, né? Seja ela da Grécia, seja ela seja ela a do American First, lá do Trump, seja ela do Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Ou seja, a gente precisa dessa criação imaginária, dessa fabulação, né, paranoica do outro. Essa fabulação paranoica do outro, ela é indissociável da constituição do um, né, da constituição do mesmo, né? E a tecnologia espacial dela, de administração de um território, que é a grande preocupação do poder soberano, é um espaço recortado em fronteiras. Ou seja, a sua tecnologia, né, para lidar com os corpos individuais é a exclusão. Ou seja, eu deixo de fora. Eu construo um muro entre Estados Unidos e México, que inclusive é uma medida que está sendo reavivada agora, né? É muito curioso como esses fantasmas do outro, como eles revivem, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma certa política migratória que já estava ali tentando, né? O Trump estava tentando empurrar essas medidas de é, é, para dificultar, né, a emissão, a concessão de vistos, sobretudo a latino-americanos, né? Então, assim, você vê que elas são revivadas nesse momento de exceção, né? Nesse estado de exceção, para a gente falar aí junto com a Gambia, né? Elas são revivadas. E por que que elas são revivadas, né? O que está em questão com o reavivamento dela? Ora, nós temos que proteger o cidadão americano. Esse é o discurso do Trump, né? Nós temos que proteger o cidadão americano. Pois bem, né, não é só nos Estados Unidos que se atualiza dessa maneira. E aí, assim, né, vou poupar aqui de uma série de exemplos e vou falar dos exemplos um pouco mais escandalosos, né? A gente tem o Viktor Orbán, né, lá na Hungria. A Hungria é um país do leste europeu que recebe muitos imigrantes, né, vindos do Oriente, né, e que entram, né, e que tentam entrar na Europa através da Hungria, né, franqueando as fronteiras da Hungria. E ele é um presidente que ganhou plenos poderes do próprio parlamento. Do próprio parlamento, ele ganhou plenos poderes, né, visando, né, a defender o país do coronavírus. Só que detalhe, né, Anistia Internacional, a Cruz Vermelha, né, nos campos de refugiados, né, todas as pessoas testam negativo. Essas pessoas não estão acometidas pelo coronavírus. A mesma coisa, né, a gente tem, esse é o último exemplo que eu vou dar aqui, senão a gente pode ficar aqui, inclusive, a tarde inteira falando de vários desses exemplos desse neoconservadorismo paranoico, despótico, né? Mas o partido mais fascista da Itália, né, o partido lá da Liga Norte, né, tem lá na sua figura mais eminente, que curiosamente é um médico, né, que é o Matteo Salvini, né, o Matteo Salvini aproveitou essa onda do coronavírus, né, para dizer, olha, né, a Itália tem tanto caso de coronavírus porque tem africanos entrando pelo porto de Posano. Inclusive, ontem, né, isso daí era meados de março, ontem aportou um navio com 280 africanos lá. Só que assim, todos os 280 africanos testaram negativo e, além disso, ficaram em quarentena. Mas o importante é esse poder simbólico de instituição do outro.
né? É isso que está em questão ah, ah, na atualização desses dispositivos da soberania, então, né? Ou seja, e a divisão, ela é uma divisão radical entre o dentro e o fora, entre o cidadão de bem e o estrangeiro, e aquele que não é o cidadão de bem. Quem não é o cidadão de bem, né? Ele pode ser estrangeiro, ele pode ser esquerdista, ele pode ser comunista, né? Ou seja, e o valor simbólico atrelado, né, é o mesmo valor simbólico atrelado à lepra, né, é a proximidade da morte. É a proximidade da morte, é a proximidade da loucura, né, lá no século XVII, quando a gente tem a grande exclusão, o grande internamento de uma massa heterogênea de desarrazoados, ou seja, essa proximidade com o não ser, né? Isso autoriza o sequestro de direitos, isso autoriza uma série de violências institucionais ou de violências institucionalizadas, ou melhor, de violências que passam a ser, então, fundamentais para as formas de exercício do poder soberano, né? E do poder contemporâneo, perdão. Né? Mas que vem, então, dessa matriz, que é a matriz então, da soberania. Né? Vocês têm alguma pergunta aí? Vamos. Tem alguns comentários, até É, então tem alguns comentários, né? O quando Lucas oxigenada? comenta. Oi? A gente pode ir dando uma oxigenada, aí lê os Sim, comentários, sim, a gente vou te comenta um passar pouco. aqui. Vou te passar aqui, né? O Lucas Beleza. comenta, né? Quando você perguntava, né? A quem estamos combatendo, né? Ou que estamos combatendo com a peste. O Uhum, Lucas comentou, Janaína Pascoal justificou o impeachment do Bolso, falando que estamos em guerra com o inimigo invisível e que o uhum. Mourão, como general, era mais qualificado. Né? Janaína Pascoal sempre as falas dela, né? Vamos lembrar no impeachment da Dilma, quando ela disse que é, a Dilma era a serpente, né? E Deus estava, e eles estavam pisando na cabeça da serpente para acabar com o mal, Nossa né? Senhora, né? É um delírio despótico, paranoico, sem fim, né? Bom, a Janaína Pascoal, ela é um caso interessante, assim, né? Era um caso psicopolítico, né? Para dizer o mínimo, né? Vou me furtar aqui a designação de caso psiquiátrico. Eu acho que ela é um caso psicopolítico muito interessante, né? Porque a Janaína Pascoal, ela é das maiores lobistas que esse país tem das comunidades terapêuticas, né? Ela é chamada para os encontros da Associação Brasileira de Psiquiatria e ela vai palestrar assim como grande nome do encontro, né? E ela atua dentro do Congresso Nacional como uma grande lobista desses dispositivos, né? Que não são dispositivos de saúde, né? Eles surgiram lá na década de 80, lá, né? Enfim, né? Quando o Brasil começou a aprender as primeiras pessoas de classe média ou de classe alta que estavam envolvidas com tráfico de drogas, né? Enfim, e elas surgiram então para que essas pessoas não fossem para o presídio comum sob a prerrogativa de que eles eram doentes, e que eles precisavam de tratamento médico, né? Então, assim, como colocar em um manicômio judicial era muito drástico, era muito radical, enfim, né? Se um manicômio já é uma instituição sumamente desumana e um presídio já é uma instituição sumamente desumana, né? A conjunção de ambas no manicômio psiquiátrico é pior ainda, né? Ou seja, aquele filme Meu Nome Não é Johnny mostra um pouco desse dilema, né? Acho que ele não chega a ir até para uma comunidade terapêutica, mas as comunidades terapêuticas elas surgem nesse âmbito no Brasil, ou seja, elas surgem ligadas ao Ministério da Justiça, né? Ou seja, e não ao Ministério da Saúde. Né? E hoje em dia, né, mesmo com todo esse retrocesso, mesmo com todo o desmanche do SUS, o que a gente tem? A gente não tem exatamente uma realocação das comunidades terapêuticas para a pasta da saúde. Né? Porque isso daí é inviável, isso daí é impraticável. Né? Mas a gente tem
uma espécie de realocamento dela para a pasta da cidadania, né, capitaneada pelo grande defensor Osmar Terra, né? Então assim, é muito curioso que a Janaína Pascoal emerja, né, querendo pisar na cabeça da serpente, né, e que faça um uso, e um uso muito bem feito, diga-se de passagem, né? Ela é a deputada mais votada da história desse país, né? Ou seja, por quê? Né? Eu imagino que tem outras pessoas que não são psicólogos aqui, né? Mas acho que cabe a todos nós se perguntar, né? Olha, o que que ela mobiliza nas pessoas? O que que a Janaína Pascoal mobiliza nas pessoas? Né? Ela mobiliza essa paranoia deveras constitutiva de nós mesmos, né? Ou seja, tem um outro que vai me atacar, tem um outro que vai, tem um outro que vai tomar meu lugar, né? Tem um outro que vai então que é o pecador, né? Que é quem detém esse mal nele mesmo, né? E a Janaína Pascoal vai jogar esse jogo, né? É um jogo de estar ali alimentando um tipo de conflito que é um tipo de conflito viciado, né? É que não é um conflito em campo aberto, né? É o conflito sorrateiro, né? É o conflito que ela se faz de aliada do Bolsonaro, quase foi vice na chapa dele, mas aí depois ela faz um cálculo, né? Ela recalcula a rota como GPS e fala, não, peraí, né? Eu vou apoiar aqui, mas lá na frente ela vai jogar contra, né? Ela faz um tipo de guerra, né? Que é muito antagônico, né? E o antagonismo ele é a tecnologia própria, né, própria das nossas sociedades coloniais, né? O antagonismo ele é caracterizado por um tipo de jogo de força, né, que ele é um embate entre duas forças, na qual uma força quer necessariamente aniquilar a existência da outra, né? Quer destruir essa outra, né? Enquanto a gente tem outro regime, né? Enquanto a gente pode encontrar outros regimes para lidar com a diferença, né? A gente pode lidar com a diferença de uma maneira um pouco mais agonística, né? De uma maneira um pouco mais agonística, como é que a gente pode fazer, né? Olha, é o conflito aberto, né, em campo aberto entre duas forças que não querem necessariamente que, que a outra deixe de existir, né? Mas que se afirma, né, no próprio conflito com a outra, né? O conflito ele é inventivo, né? O conflito, né, nesse sentido, nessa matriz nietzschiana de compreensão, né? Ele é pai do mundo, né? Eu lembro aqui da live do Márcio, até, né, o Márcio foi nesse ponto que a gente gosta muito, né? Os índios eles fazem guerra, né, mas eles não fazem genocídio, né? Nesse sentido, é muito interessante, né? É muito interessante enquanto as próprias tecnologias para poder lidar com o outro dizem muito respeito a isso, né? Um grande cartógrafo, né, de diferentes mundos, né, que é o antropólogo Claude Lévi-Strauss, ele faz uma distinção muito interessante entre a cultura, né, europeia, colonizadora, né, e os considerados selvagens, né, os povos autóctones, né, e os povos ameríndios, especialmente se refletindo sobre os ameríndios aqui, da nossa terra, do Brasil, né? Ou seja, é uma reflexão muito importante, né, quando a gente se dedica a entender o que é um pensamento legitimamente brasileiro. O Lévi-Strauss vai fazer a seguinte diferenciação, né, nesse extrato que a gente está conversando aqui, né, de antagonismo e agonística, né? O Lévi-Strauss vai colocar a questão desde o ponto de vista da antropologia, né, desde o ponto de vista da etnografia, né, e desde o ponto de vista da antropologia etnográfica, né, dos grandes problemas que eles têm são as formas de parentesco, de aliança e a cozinha, né, o que as pessoas comem e como as pessoas se relacionam. O Lévi-Strauss vai falar, olha, né, as culturas europeias elas podem ser caracterizadas enquanto culturas antropoêmicas, enquanto as culturas ameríndias elas não são antropoêmicas, elas são antropofágicas.
Pois bem, o que isso indica para a gente em termos de como lidar com a diferença, como lidar com a diferenciação, como lidar com a produção de diferença? Pois bem, as culturas antropoêmicas, as culturas europeias, as culturas coloniais, né, elas têm um certo manejo com a diferença. Qual que é? Né? Ela come a diferença, mastiga e vomita essa diferença. Né? Ou seja, ela quer anular a diferença. Né? Ela mastiga para acabar com a violência, com a diferença, mas ela vomita, ela joga fora, né? Ela não deglute, que é radicalmente distinta da antropofagia. Né? A antropofagia tupiniquim, né? O cara vai, né? Come, deglute, né? O bispo sardinha, né? É a deglutição do bispo, né? O Oswald de Andrade já falava, né, que a gente deveria contar os anos no Brasil a partir da deglutição do Bispo Sardinha. Né? O Bispo Sardinha veio rezar uma missa aqui no Brasil, né, e aí os tupiniquins falaram, que interessante, né, esse negócio de comer a hóstia, né, a representação. E eles não reconhecem a representação enquanto modo de lidar com o real. Né? Eles falam, a questão é comer o corpo de Cristo? Legal, a gente vai comer o seu corpo. Né? E nesse ato, então, de deglutição, de antropofagia, né, você come o outro, deglute ele e se transforma em outra coisa, que não é nem o mesmo, nem o outro, e nem sequer é alguma coisa de intermédio, né? Mas entra na deriva ontológica. Né? A própria ideia de devir ameríndio, né, bebe dessa tecnologia, bebe desse modo de lidar com a diferença. Né? Ou seja, né, então a Janaína Pascoal ela é uma antropoêmica inveterada. Né? Então, assim, os dispositivos de soberania, eles nos trazem, né, uma série de questões para a gente pensar esses contextos de coronavírus. Né? Então, assim, a despeito de todos os negacionismos, né, e aí tem um livro muito interessante que estou aproveitando esses tempos para ler ele, né, nunca tinha lido, que é A Cidade Pestilenta, do Sidney Chaub, né, que foi professor da Unicamp, hoje em dia é professor em Harvard. Né? E ele vai falar da epidemia de febre, ele vai falar da varíola também, mas vai falar sobretudo da epidemia de febre amarela na cidade do Rio de Janeiro, ali pelos anos aproximadamente 1850, né? Entre 1849 e 1850. Né? E o Sidney Chaub ele fala coisas muito interessantes. Fala, olha, né, tem um negacionismo por parte das autoridades. Tem negacionismo por parte das autoridades em qual sentido? Né? Olha, a gente vai negar aqui, né, primeiro a gente tenta negar o fato, depois a gente tenta negar a gravidade. Primeiro a gente fala, né, não, o vírus não vai chegar aqui no Brasil, não. Depois a gente fala, não, é só uma gripezinha. É só uma Então, não, gripezinha, né? ou então, não, está indo embora, né? Esse negócio do vírus já está indo embora, né? E aí 2, 3 semanas depois, né, você tem uma pilha de corpos, né, oficialmente considerada em torno de 5.000 pessoas, e aí você fala, e daí? E daí você é o chefe da nação, cara. Né? E daí que você tem que se responsabilizar por isso, e mais que por isso, pela subnotificação. Né? Eu estava dando uma olhada ontem até no site, que eu recomendo para o pessoal aí, o Infogripe da Fiocruz. Né? E lá tem alguns dados muito interessantes sobre o aumento do registro de mortes por síndrome respiratória grave. Né? Porque isso daí ajuda a gente, né, nessa briga de foice no escuro que a gente está, que é de planejar, pensar políticas de saúde para a Covid-19, sendo que a gente não tem dado nenhum, dado confiável nenhum, porque não dá para confiar nos dados do Ministério da Saúde. Né? Sai ministro, entra ministro, e os caras estão falando a mesma coisa, que é o quê? Olha, né, eu chego lá de manhã, né, eu chego lá de manhã no meu escritório, vejo o que aconteceu ontem, e aí eu vou planejar o que eu vou fazer. Por quê? Porque os caras não têm dados. Né? Então, a atualização dos dados de mortos, por exemplo, né, eu dei uma olhada antes de ontem, né,
Isso assim, entrevista oficial, né, do Ministério da Saúde. Teve morte confirmada de 26 de março, né? A gente estava mais de um mês depois. Ou seja, aquelas mortes que aparecem lá, número de mortes confirmadas, não indica para a gente quantas pessoas morreram ontem. Não, indica para a gente a lentidão, a leniência do nosso ministério negacionista, né? Então, assim, o Brasil está tendo, né, em linhas gerais, um aumento de mais de 1000%, né, comparativamente ao mesmo período dos últimos 10 anos, e esse é o estudo da Fiocruz, que é muito interessante, né, a gente está tendo um aumento de mais de 1000% no país inteiro. Você não tem lugares, né, que chega a 6000%. Fora lugares como a cidade do Rio de Janeiro, né, onde já se tem uma tradição de subnotificação de mortes, né, através do dispositivo morte sem causa definida, né? Se a gente for lembrar lá do filme Tropa de Elite, né, a gente lembra muito bem, né? Morte na praia é afogamento, né? Aspira, né? Pô, tenente, mas tem perfuração de bala. Perfuração de bala, você agora é legista, né? Né? Ou seja, as pessoas não entram na conta. Assim como não entra na conta de mortes, né, de mortes por Covid-19, quem está morrendo na rua. Quem está morrendo na rua morre como indigente. E a gente chega ao paroxismo de situações, por exemplo, né, como a gente viu no albergue para pessoas em situação de rua em São Paulo, né, onde tinha lá, né, uma pessoa que estava nesse albergue, uma pessoa que vive com o vírus do HIV, né, e o profissional virou para ele e falou, olha, né, é melhor você sair daqui, sai do albergue, vai dormir na rua, porque aqui, estando aqui trancado com mais 150 pessoas, né, você é população de risco, né, você vive com HIV, né, para você ter o agravamento, inclusive possibilidade de morte, né, por coronavírus, é muito fácil. Então você tem que sair daqui, mas não tem para onde ir. Não, então vai dormir na rua, né? Se esse cara morrer, ele não vai ser notificado como Covid, nem sequer como síndrome respiratória aguda grave, que tem um conjunto, né, de fatores, né, bem definidos, que é tosse, febre, dor de garganta e falta de ar, né, né? Só que assim, o parecer de síndrome respiratória aguda grave não determina o vírus ou a bactéria que matou a pessoa, né, mas só o quadro sintomático, né? Ou seja, e é esse tipo de desafio que a gente está tendo, é esse tipo de negacionismo que a gente está tendo de enfrentar. Em prol de quê? Né? Em prol da afirmação de uma soberania familiarista, né? O presidente da República está preocupado em fazer rinha com o ministro da Justiça, né? Está preocupado em salvar o couro dele e dos filhos dele, né? Então, assim, é esse tipo de produção paranoica, despótica, que a gente vê, né, muito bem atualizada, né, no Trump, no Bolsonaro, no Viktor Orbán, né, mas em outros também, né? O chanceler da Turquia, lá que eu até esqueço o nome dele também, né? Enfim, eles devem muito a essas tecnologias de soberania, que junto, né, a disciplina, né, e a biopolítica e a necropolítica, né, formam esse quadro de tecnologias modernas de poder, ou de tecnologias que se desenvolvem a partir da modernidade, né, que se sobrepõem e se atualizam, se reatualizam constantemente, né? Então, assim, a gente acaba tendo dois tipos de gestão do medo, né, nessa pandemia toda. O que acontece, né? A gente tem dois regimes de medo, então. Um regime de medo, né, que personifica o vírus, né, e a gente vê a insistência do Trump. Todo pronunciamento do Trump, todo pronunciamento dele, sem exceção, ele insiste em falar o vírus chinês, né? O vírus chinês, a doença chinesa. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso por quê? Né? Porque a gente gera estigmatização. E essa estigmatização, ela não é nem sequer honesta, muitas vezes, né? A gente não sabe ao certo, né, se surgiu na China, ou se foi a China com todo o aparato, e isso daí a gente tem que bater
isso daí, a gente tem que admirar, então, o governo chinês por ter conseguido identificar tão cedo e tão rápido que se tratava de uma nova doença respiratória, né? Porque se tratava de uma nova doença respiratória, o que estava em questão aí? Né? O que estava em questão? Olha, né, a gente não sabe como lidar com ela. Se acontecesse em algum outro país, eu duvido muito mesmo que o diagnóstico fosse tão rápido, que as pessoas conseguissem construir hospital com 1.000 leitos em 10 dias. Né? Isso é porque a China, que é possivelmente a maior potência econômica, né? Depois no cenário pós-Covid-19, eu acho que assim, vai ficar um pouco mais inequívoco que a China está se desenhando como grande potência mundial, né? Está deixando os Estados Unidos no chinelo, a despeito, né, a despeito do Trump com seu aparato bélico, militar, tá aí revirando isso, né? Só que o que acontece com o vírus? Você não pode dar um tiro no vírus. Não tem como você dar um tiro no vírus. Nós vamos cair por conta da hora, certo? Tá. Então eu sugiro que a gente encerre e retome. Beleza, então. A gente está com menos Vamos de um ficando por aqui? minuto. Beleza, então. A gente vai Pode voltar. encerrar. 2 minutinhos só o tempo de retomar de novo. Tranquilo? Beleza.